Bom a gente estar junto, sempre crendo na bondade, na misericórdia, no amor, na graça do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês um tema muito sempre, propício em relação ao nosso renovo, à nossa força, ao nosso ânimo, à nossa disposição, uma vez que a decisão de vivermos a vida cristã, ela, creio eu, foi tomada de uma forma voluntária, não é? Uma decisão minha, sua, que nós optamos em face do conhecimento. Você conhece as Escrituras, diz a Bíblia que você é libertado e conhecereis a verdade vos libertará. E uma vez livres, nós agora podemos viver esta liberdade firmada, fundamentada nos princípios da Palavra de Deus. Por que você vai me ouvir constantemente, insistentemente, intencionalmente, falando sobre o permanecer, o estar, o firmar-se, o fundamentar-se, o alicerçar-se, sempre na Palavra? Gente, nós somos seres humanos finitos, limitados, sujeitos ao pecado. Nós somos pessoas que temos uma formação na nossa mente, na nossa história e personalidade, de acordo com aquilo que fomos recebendo ao longo da nossa vida. E chega um momento na nossa vida que a gente decidiu crer em Jesus, crer na Palavra de Deus e, penso eu, entregar, você e eu, a nossa vida a Ele, confessando-o como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Rei, como nosso Governador, como aquele que tem toda a autoridade, todo o domínio, como aquele que é soberano e determina a nossa vida e a nossa história. Confesso a você que, tirando isto, para mim tem pouco valor qualquer tipo de experiência de religiosidade, ainda que sejam experiências místicas, ainda que sejam experiências fundamentadas em dons. Ok, tudo isso tem o seu valor e eu também busco os dons. A palavra de Deus nos ensina, nos orienta, nos direciona a isto, principalmente de profetizar, mas sem ter uma vida libertada, transformada pela palavra de Deus, que é caracterizada, demonstrada, que testemunha em vida santa, vida de santidade, de justiça, de pureza, e que vai além da nossa vontade, força, querer, vai além de tudo. A nossa vida, ela precisa ser continuamente, diariamente, em todo o tempo, renovada pela nossa esperança, perseverança na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estão em Colossenses, no capítulo de número 1, ele faz uma abordagem, ele tem um grande carinho por esta comunidade que está em Colosso, e ele faz uma colocação, e eu creio esta serve para você, para mim, para todos nós, e ele, orando por esses irmãos, e creio que seja esta a sua, a minha, a nossa oração pela igreja, pelos irmãos uns pelos outros, ele diz assim, versículo 9: desde o dia em que ouvimos a respeito, Epáfras havia falado com Paulo como a igreja em Colossos estava vivendo, reportado a ele, e ele diz então, desde o dia que nós ouvimos Epáfras, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha que interessante, cheios do pleno ou do total conhecimento da vontade de Deus, ou seja, existe uma vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Nossa vida não é fruto do caos e nem do acaso. A nossa vida, ela está debaixo da vontade de Deus. E Paulo diz que deseja que
nós tenhamos esta revelação, vocês sejam cheios do pleno, de tudo que há, do conhecimento, da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha que interessante. Não basta ter intelectualidade somente, sabedoria. Nós sabemos que neste caso específico é aquela que vem de Deus por uma revelação, sabedoria e entendimento espiritual. As duas coisas sempre devem andar juntas. Tem coisas na Bíblia que nós não explicamos, mas não ignoramos. Porém, todas as coisas precisam estar conectadas a um equilíbrio, a uma harmonia espiritual. Então não adianta você ter ou dizer que tem uma revelação espiritual se ela é totalmente contrária àquilo que está explícito nas Escrituras Sagradas. Se você tiver uma revelação que Deus mandou você largar a sua família, isso não é uma revelação de Deus, isso é do diabo, porque a Bíblia diz que o que Deus uniu não separe o homem, que você deve honrar a sua esposa, honrar o seu marido, você deve honrar a sua família, honrar os seus filhos. Então não tem base bíblica, né? Porque Deus mandou largar, não vai mandar largar ninguém. Porque Deus falou que era para eu mentir, porque esta mentira seria uma mentira para o bem. Não existe, não pode ter mentira para o bem, uma vez que o pai da mentira é o diabo. E o diabo, ele não pode, não é que ele não quer, ele não pode produzir nada que seja bom do bem. Tudo dele é voltado para o mal, porque ele é aquele que veio para roubar, matar e destruir. Então, são coisas que você precisa, e eu também, o tempo todo, entender, que às vezes o nosso desejo de ganhar, de fazer, de ser, de estar, de conquistar, a gente mente, a gente omite, a gente dissimula. Não dá, pessoal, não dá para mentir, não dá. Não pode fazer parte da nossa vida. Então ele diz, você precisa ter sabedoria, mas entendimento espiritual. E isso é para que vocês vivam. Olha que interessante, como é que é prático isso, né? Eu gosto da praticidade, eu amo a simplicidade que nos leva à praticidade de uma vida coerente, equilibrada com as Escrituras Sagradas. Então ele diz assim, esta sabedoria e este entendimento espiritual sobre a vontade de Deus, que Paulo diz que deseja que nós tenhamos, é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Viver de uma maneira que você possa exaltar e glorificar a este Deus maravilhoso, para que, olha só, em tudo vocês possam agradá-lo. Tem gente que acha que para agradar a Deus tem que fazer penitência, tem que se martirizar, tem que abrir mão, não é, muitas vezes, de um conforto, de um bem-estar. Meu irmão, minha irmã, para agradar a Deus, acima de tudo, nós precisamos ter comunhão, intimidade com Ele, falar com Ele, ouvir a Ele, obedecer a sua palavra. Quem ama a Deus, obedece a palavra de Deus. Eu dizer que amo a Deus, mas que não obedeço e que desobedeço, na verdade, muitas vezes a palavra dele, é incoerente. Andar de maneira digna para que vocês possam agradar. Agradar a Deus não é pelo esforço daquilo que eu faço, mas daquilo que eu sou pela vida de Cristo em mim. É quando você vive para a glória dele, você vive para que ele seja exaltado e glorificado, frutificando em toda boa obra. Não vai ser fácil mesmo. Você precisa entender que na vida cristã, Jesus não colocou: no mundo podereis ter aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, vamos encarar isso de uma maneira mais leve, porque em relação a Cristo foi dado não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Eu creio num cristianismo de uma vida maravilhosa, vencedora, triunfante. Isso tudo a Bíblia promete, de provisão abundante, e eu não tenho nenhum problema em passar o resto da minha vida, só faltam mais 60 e poucos anos, aqui nesta terra, com alegria, com provisão, com bênção, com paz, enfim, com tudo que Deus quer dar melhor. Agora, o que eu não posso é
em face ou diante das tribulações, dizer que esse Deus não é um Deus amoroso de provisão, de abundância, enfim. Ainda que eu padeça, ainda que eu sofra nesta terra, nada pode se comparar à glória que está por vir. E nós, os cristãos, os filhos de Deus, que vivemos para a glória dele, frutificando em toda boa obra, nós estamos firmados, direcionados, focados na glória, na eternidade. Aqui tudo a gente usufrui, desfruta, porque Deus é bom. Ele sempre quer, Ele sempre tem o melhor para nós. Mas o nosso foco principal, o nosso alvo, os nossos olhos estão fitos em Cristo, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos e foi preparar um lugar para nós. A gente tem que estar com a nossa esperança, o nosso coração lá. E ele diz, vocês vão crescer no conhecimento de Deus. Olha que interessante, gente. Vocês vão frutificar em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E aí vocês vão ser, versículo 11 de Colossenses 1, fortalecidos, o tema de hoje de manhã, o título foi Ele é a nossa força, fortalecidos com todo o poder. Este poder está relacionado de acordo com a força da sua glória, para que vocês tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Olha que legal. Então, ele nos oferece a libertação por meio da palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele nos oferece o Espírito Santo, que passa a habitar em nós, o nosso Espírito é o mesmo Espírito. Ele nos enche, nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, nos dando a sua glória. E aí ele nos conduz agora, pelo seu Espírito, na sabedoria e no entendimento, na revelação espiritual, para vivermos segundo a sua palavra. Fazendo isso, nós vamos agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Quando você vai envolvendo-se com o reino de Deus, com a obra de Deus, entenda isso de maneira clara. Não é porque eu frutifico em toda boa obra, não é porque eu estou me envolvendo no reino de Deus, com a obra de Deus, que isto me justifica. Não, errado, equivocado. Quem me justifica é Deus pela fé em Cristo Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Uma vez justificados pela fé por meio de Cristo Jesus, nós podemos agora frutificar nas boas obras, estas as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou. Não há mérito, não há nada que vá colocar-me em uma posição diferente, porque eu estou frutificando, porque eu estou envolvido com a obra de Deus. É assim, gente, pelas obras, ninguém é salvo, ninguém pode ser salvo. Mas todo aquele que é salvo, frutifica em boas obras. Então, a gente tem que separar. Pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dádiva, dom, presente de Deus. Não pelas obras, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, vamos colocar isso claro, pela graça sois salvos. Mas uma vez salvos pela graça, você e eu vamos frutificar, praticar as boas obras. Uma vez que estamos envolvidos no reino, nós vamos crescer, crescendo no conhecimento de Deus. E uma vez que nós crescemos no conhecimento de Deus, na revelação espiritual, nós somos fortalecidos. Fortalecidos como? De que forma? De onde? Aí a Bíblia diz, com todo o poder. Gente, só para nós pensarmos um pouquinho sobre isso, diante das nossas inquietudes, inseguranças, incertezas, diante de tudo que nós muitas vezes vivemos neste mundo, tantas frustrações, por vezes desanimados, cansados, a gente precisa renovar a nossa esperança, daí a perseverança, você vai ver já daqui a pouco, na força dele, no ânimo que vem dele, no fôlego, no renovo que vem dele. Então ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder dele, o poder que criou todas as coisas, o poder que sustenta todas as coisas, o poder que transforma, o poder que ressuscita, o poder de Deus. Então, quando você é fortalecido pelo poder de Deus,
a sua vida, com certeza, por mais limitada, finita, por mais que você viva situações difíceis, de fraqueza, de incertezas, como eu já disse, inseguranças, inquietudes, você vai viver algo novo a cada dia, que é o renovo do Senhor. Frutificando então em toda boa obra, você é fortalecido com o poder de Deus, de acordo com a força da glória dele. Então você imagina que coisa maravilhosa, é a glória de Deus que nos envolve por meio do seu Espírito, da sua palavra, da sua pessoa, e esta glória dele renova e nos fortalece e nos dá ânimo e nos dá esperança, para que tenham, uma vez que você está fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da glória do Senhor, você vai ter toda a perseverança. Daí o motivo de nós não rendermos a nós mesmos, não nos submetermos às nossas ou à nossa vontade, de nós desanimarmos, desistirmos. Por vezes nós estamos cansados. Cansaço é algo normal, comum a todos nós, a todos os homens. Jesus cansou. Quando o homem ele cansou, ele dormiu, ele cochilou, ele teve fome, ele teve sede, ele ficou triste, ele ficou irado. São sentimentos humanos que nós podemos tê-los, porém eles não devem nos dominar. Então, mesmo diante do cansaço, do desânimo, da insegurança, da incerteza, da inquietude, da ansiedade, da angústia, de tudo, da tristeza, você vai se firmar e vai ser renovado, vai ser sustentado pela força dele. E isto faz com que nós tenhamos perseverança. Daí a importância de continuarmos firmes, de continuarmos investindo não só tempo, mas o melhor da nossa energia na busca ao nosso Pai, na convivência e no relacionamento com a sua palavra, na revelação da sua palavra. E a paciência, e tudo isso, a perseverança, a paciência, nós vamos ter com alegria, porque se tem uma coisa que a gente perdeu durante alguns anos, no chamado cristianismo, tanto o tradicional, o ortodoxo, até o neopentecostal, o pentecostal, enfim, a ideia religiosa de que cristão não é alegre, não celebra, não festeja. Isso é uma coisa terrível, como se aquela aparência de quebrantamento, e muitas vezes uma aparência ou serena demais, ou aquela aparência mais sisuda, fechada, como se espiritualidade estivesse relacionada com tristeza, com penitência, com isolamento, ou então com essa pseudo-serenidade, controle. Meu irmão, alegria é para celebrar, para festejar. É por isso que eu gosto de dançar, pular, saltar. Eu gosto de música que joga a gente para cima, literalmente, né? Faz a gente tirar os pés do chão, que faz a gente celebrar, porque é com alegria. Claro que você pode ter alegria no quebrantamento, alegria e gozo profundo na adoração, na contemplação, sim, devemos ter, mas tudo deve acontecer na nossa vida com alegria, com satisfação, com prazer. E você sabe que a alegria, ela só é experimentada com o contentamento, né? Quando você tem contentamento, por exemplo, se eu estou contente bebendo essa água aqui, esse contentamento. Você pensar que tem muita gente que não tem água potável, que não tem água. Então você tem que contentar. Você pode se contentar com água. Você pode se contentar com o respirar. Você pode e deve se contentar com o ser, existir, estar. Tudo isso é motivo de gratidão, de contentamento. E aí você vive com alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A perseverança, a paciência que nós desenvolvemos, ela vem acompanhada da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E aí a gente vai dar graças ao Pai, porque Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Coisa tremenda e maravilhosa, não é? Ele nos tornou dignos. O Pai nos resgatou, Ele nos comprou por meio de Jesus Cristo, Ele nos adquiriu, Ele tomou para Ele, sua, minha, nossa vida. E aí diz o versículo 13,
Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou e nos levou para o reino do seu Filho amado. Neste Filho em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Que coisa tremenda e maravilhosa. Ele nos faz participantes de um reino de santos, a herança dos santos, não dos pecadores, mas dos santos, num reino de luz, porque onde há luz, as trevas são dissipadas. Você vai perceber e pode conferir a sua experiência cristã à medida que você vai rejeitando as trevas na sua vida e vendo a luz dissipando tudo aquilo que não glorifica a Deus e vai tirando, vai trazendo luz e aquilo vai saindo. Cristão que vive em trevas, que vive em pecado, deve questionar a sua experiência, deve rever sua experiência cristã. Porque a Bíblia está dizendo que este Pai, Ele nos tornou dignos de participar, foi da herança dos santos num reino de luz. O reino de luz, não é o reino das trevas. Se você está vivendo em trevas, provavelmente você tem algum problema relacionado com a luz de Deus. E a luz é a palavra, a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Quem anda em trevas não é cristão, não é regenerado, não é nascido de novo. Quem vive no pecado, vou repetir as duas colocações, quem anda, quem vive. Então esse negócio da cara falar assim, eu sou cristão, mas eu vivo em adultério, na mentira, enganando os outros, enganando o meu patrão, o meu funcionário, dando calote nos outros, sendo mentiroso. Isso aí você pode ser um bom religioso, pode ser até pastor, mas você não entendeu ainda o que é o reino de Deus, o reino da luz. O reino da luz é o reino que nos tira das trevas, nos transportou, olha a expressão, Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Neste Filho, nele nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Não há mais condenação, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. E uma vez em Cristo Jesus, nós não andamos mais em trevas. E andando na luz, nós somos fortalecidos, nós somos renovados pelo seu poder, sustentados pelo seu poder, na força da sua glória transbordante e abundante, glória de Deus, na pessoa do seu Espírito Santo. E agora você e eu vivemos um momento onde nós podemos glorificar a Deus, agradá-lo e frutificar em toda boa obra. O Senhor é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o Deus da nossa salvação. Ele nos libertou do pecado, da natureza pecaminosa, nos deu uma natureza nova, um espírito novo, um coração novo. E agora você e eu podemos viver em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida, para agradá-lo, para frutificar em toda boa obra, para que Ele, o nosso Pai Celestial, seja glorificado e exaltado através da sua, da minha, da nossa vida. Desejo que você seja muito abençoado, que a graça do Senhor seja abundante e transbordante sobre a sua vida, e que a cada dia Ele, este Pai maravilhoso, que começou esta linda, maravilhosa, boa obra de salvação, libertação e transformação, possa aperfeiçoar até a volta dEle, porque em breve Cristo voltará e todos nós, como igreja, como corpo de Cristo, estaremos juntos, novo céu, nova terra, um novo tempo, e então nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Ele nos prometeu, de um ambiente maravilhoso, de uma glória maravilhosa, e com certeza você estará lá comigo, nós estaremos juntos, porque temos confessado a Jesus Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor.